Olá, queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pela sua presença, obrigado pelos seus compartilhamentos dos nossos vídeos e obrigado pelos seus likes, pelos seus comentários. E sem delongas, sem enrolação, nós temos aqui um comentário interessante do nosso querido Blue Sky. O nosso querido Blue Sky trouxe aqui o seguinte comentário, que diz assim, ó: A Sentinela, 15 de fevereiro de 2009, página 27, parágrafo 11, diz lá: Se Jeová e Jesus Cristo confiam plenamente no escravo fiel e discreto, como devemos nós também confiar? Se Jeová e Jesus Cristo confiam plenamente no escravo fiel e discreto, não devemos nós também confiar? É a pergunta que está na revista Sentinela. Aí o Blue Sky fez o comentário dele, ó: Não lembro de Deus e Jesus confiarem plenamente em pessoas que não tratam com respeito e educação a Deus, Jesus e a Bíblia, disse o Blue Sky. Eu também não lembro, Blue Sky. Nunca vi nenhum relato bíblico que mostre que Deus confia em pessoas que desrespeitam Jesus, que desrespeitam a Bíblia, que se colocam como substituto de Cristo, que se colocam como sendo o caminho da salvação, onde suas doutrinas e interpretações bíblicas têm mais autoridade do que a própria Bíblia. Não lembro de Deus confiar em pessoas assim. Você lembra? Se você que está assistindo lembra, coloca aí nos comentários, por gentileza. Aí o Blue Sky continua citando, aliás, antes de continuar o comentário dele, nessa mesma sentinela que o Blue Sky citou aí, eu fui lá pesquisar, eu vi que na sentinela 15 de fevereiro de 2009, que ele citou, na página 26, parágrafo 12, página 26, parágrafo 12, é isso ou é página 27, parágrafo 12? Diz assim, ó: O escravo fiel é também discreto, no sentido de que não age com falta de modéstia, se adiantando a Jeová em agir quando a orientação de Deus sobre certo assunto é clara. Aí eu pergunto, o quê? O escravo fiel é também discreto porque ele age com modéstia e não se adianta a Jeová? Bom, em que momento Jeová disse que o fim viria em 1914? Jeová disse isso alguma vez? Então quem é que se precipitou? Jeová disse que a ressurreição dos santos começou em 1918? Diz. Mas o corpo governante ensina isso. O escravo fiel e discreto que ele diz que é o corpo governante, sua liderança, a alta cúpula que lidera a sociedade Torre de Vigia. Onde que Jeová disse isso? Que em 1918 começaria a ressurreição dos santos. Ou mais, que em 1925 seria a ressurreição dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, dos reis e outros. Inclusive construíram uma casa lá na Califórnia, em Bet-Sarim, chamada Bet-Sarim, Casa dos Príncipes. Quem se precipitou? Isso é modéstia? Isso é não se adiantar? Que o fim viria em 1941, que o início do reinado milenar de Jesus seria em 1975, que o fim da geração que não passará seria em 1984 ou 1994, que o Armagedon viria até, no máximo, no fim do século XX. Foi de 2000 para 2021. Quem é que mostrou modéstia aí? Isso nós estamos citando apenas algumas pequenas pinceladas de falsas datas, de datas falsas, falsas profecias. Então, isso é mostrar modéstia? Aí eles falaram assim: não se adianta Jeová em agir quando a orientação de Deus sobre certo assunto é clara. O assunto sobre Deus era claro, sobre a desassociação? Bom, a organização Torre de Vigia foi fundada em 1870, na Pensilvânia, por Charles Taze Russell. Mas apenas 82 anos depois, em 1952, é que eles começaram a aplicar a desassociação, porque até então eles condenavam a Igreja Católica por causa da excomunhão, dizendo que era satânico. Em 1946, eles tiveram um entendimento correto sobre a questão, diz eles que foi correto, né? Sobre a questão da celebração do Ano Novo. Foram 76 anos. Isso não estava claro, não? Em 1961, a santidade do sangue, a questão do sangue sofreu um monte de modificações. De 90 a 2000,
Eles liberaram até frações de sangue, que antes era condenado. Ora, Jeová em algum momento proibiu frações de sangue? Quem é que se adiantou proibindo? Quem é que se adiantou proibindo frações de sangue? Se não está claro, fica quieto no teu canto. Transplante de órgãos de 1968 até 1980. 12 anos ensinando isso como doutrina, que transplante de órgão era considerado canibalismo. Tem essa instrução na Bíblia, isso está claro. Isso é modéstia? Não é se adiantar, não? Ensinar uma coisa que Jeová nunca tocou nesse assunto? Por favor, né? Por favor, corpo governante. Dá uma colher de chá aí. Vamos lá. Designação de anciãos e do corpo governante. 1971, o termo corpo governante começou a ser mais utilizado, se referindo à cúpula dos presidentes da junta de diretores da Sociedade Torre de Vigia. Em 2013 é que eles começaram a ensinar que o escravo fiel discreto se referia apenas ao corpo governante e que foram designados em 1919. Isso não estava claro na Bíblia. Muito bem. Continuando aqui o comentário do Blue Sky, ó, ele cita a Sentinela, 15 de junho de 2009, página 23. Nos dias atuais, o corpo governante representa o escravo fiel discreto. Existia um arranjo similar no primeiro século, diz a revista. Aí o Blue Sky comenta. Em Jerusalém existia uma congregação cristã. E nenhuma central do cristianismo se existia para onde foi quando Jerusalém foi destruída em 70, da era comum, da era cristã, quando os romanos destruíram Jerusalém. E onde estava nos 19 séculos seguintes? Porque o Charles Taze Russell fundou a Sociedade Torre de Vigia em 1870. Na Sentinela de 1982, eles dizem que ninguém trilha o caminho da verdade se não estiverem ligados ao corpo governante, o escravo fiel. Como é que o Charles Taze Russell encontrou a verdade? Se não existia a organização Torre de Vigia, se não existia o corpo governante, que só foi designado em 1919, e o Charles Taze Russell morreu em 1916, como é que as pessoas, desde os apóstolos até a fundação, até a designação do chamado corpo governante em 1919, como é que eles conseguiram encontrar a verdade, adorar a Deus corretamente, se não existia isso? Então todas essas coisas mostram o quê? Modéstia ou arrogância? E aí? Qual é a sua opinião? Coloca aí nos comentários, por gentileza, para a gente poder ver o seu ponto de vista. A atitude e a doutrina, a regra do corpo governante, suas orientações, refletem modéstia, que eles são fiéis e discretos, ou que eles são, na verdade, como o escravo mau, arrogantes, petulantes e presunçosos? Qual é a sua opinião? Coloca aí, por favor. Obrigado aí pela atenção. Aguardemos, então, os nossos próximos vídeos. Até lá.